Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês do que se tratam as expressões meltdown e shutdown. Tudo bem? Eu sou Evandro Oliva, sou autista com altas habilidades. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Um Neurodivergente. Aqui eu misturo um pouquinho de tudo, minhas experiências pessoais e também algumas coisas técnicas para a gente conhecer mais de perto este universo do transtorno do espectro autista e também das altas habilidades. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do que se trata os termos meltdown e shutdown. Para você que é autista, provavelmente você já passou pelos dois, assim como eu já passei pelos dois. Mas é interessante saber os termos técnicos, né? Lembrando que eu não sou médico, eu vou ter que repetir isso toda vez, porque tem gente querendo que eu faça diagnóstico. Eu sou músico, gente, eu não sou médico, eu sou só autista, mas vamos lá. De novo, vou usar a minha cadernetinha mágica, que eu anoto tudo aqui. Todas as minhas sensações, o que eu já tive, né? Meu histórico na vida e também termos que eu pesquiso para que a gente conheça um pouquinho mais sobre o transtorno, sobre termos técnicos, termos médicos usados por todo mundo. Então vamos lá, começando pelo shutdown. Shutdown é um termo em inglês, engraçado que quase tudo, né, do autismo tem termos em inglês, meltdown, shutdown, steam e por aí vai, né? Mas eu sou formado em ciência da computação também, e eu conheci o termo quando eu botava o Windows para desligar, então ele ia fazer o shutdown, e não é, mais ou menos equivale a algo parecido, mas não é a mesma coisa, então vamos ver. O que é shutdown? É uma crise interna, preste atenção, interna e silenciosa, que pode ocorrer nos autistas em resposta a estímulos excessivos ou estressantes. Então guarde aí, interna e silenciosa. Durante um shutdown, a pessoa pode parecer desligada ou desassociada do ambiente e pode apresentar comportamentos como, por exemplo, falta de comunicação, olhar vago, respiração atípica ou mais lenta ou mais rápida, deita-se no chão ou permanece imóvel, não responde à comunicação, você chama a pessoa não responde. Geralmente a pessoa se retira do lugar em que está, né, tendo aquele excesso de estímulo, ou dá um congelamento ou paralisia. Isso é apavorante, né? Então, o que essa pessoa faz? Foge para um lugar mais deserto ou para um banheiro, se tranca no banheiro. E lá pode vir crises de choro, mas é um negócio para dentro, é uma crise para dentro. O que provoca essa crise? Justamente o excesso de estímulo, seja auditivo, visual, olfativo, gustativo, tátil, seja o que for, em excesso pode provocar essa crise. A resposta que a pessoa dá para essa crise é que dá o nome, entendeu? Então, se você se recolhe, corre para um cantinho, vai para um quarto, apaga a luz e fica lá quietinho, isso é uma crise chamada shutdown. Como é que se ajuda a pessoa neste momento de crise? Identifica-se as causas e evita. Por exemplo, se o som muito alto ou muita gente, né, provoca esse tipo de crise, o que faz? Evita lugares que tenha som alto ou muita gente. Ou coloca um abafador ou um protetor de ouvido, né, se for o caso, só o som que provoque isso, né, se quiser ir para o lugar. Também fazer terapias, né, que o profissional vai identificar e ajudar essa pessoa como é que vai lidar melhor com todo esse excesso de estímulo e sua reação a ele. O mais importante, se você está vendo uma pessoa com autismo fazendo ou tendo esta crise, o que você pode fazer de mais inteligente possível é perguntar para essa pessoa o que você pode fazer por essa pessoa. E aí essa pessoa pode ser que te responda, olha, me leve para um lugar mais calmo ou alguma coisa, tá? Não tente abraçar e ficar falando, não fique assim, isso daí pode até piorar. E se você for uma pessoa que tem conhecimentos psicológicos ou psiquiátricos, você pode guiar, né, quem está tendo essa crise
para uma mais tranquilidade, para sair dessa crise. Como é que sai dessa crise, né? Tirando os estímulos para começo de conversa. Então, se isso está acontecendo numa danceteria, você tem que sair do lugar na hora, né? E aí conversar, buscar uma respiração mais tranquila, né? Procurar acalmar essa pessoa de um jeito tranquilo, né? Sem tensão, sem obrigar absolutamente a nada. Beleza? Agora vamos para o outro termo, que é meltdown, né? Que é quase um derreter-se. O shutdown é se fechar. O meltdown é um derreter-se, né? É uma crise explosiva. Lembra que eu pedi para você prestar atenção no shutdown? Uma crise silenciosa. O meltdown é uma crise explosiva que ocorre em autistas em que há perda do controle emocional e incapacidade de controlar impulsos e reações. Geralmente acontece em situações estressantes como barulho intenso, frustração, sobrecarga sensorial. Os sintomas incluem gritos, tremores, choro, mal-estar, enjoo, comportamento autoagressivo ou agressividade, agitação, xingamentos, objetos voando pelos ares, voando, foi eu que botei isso porque eu fazia muito disso, batida de porta, gaveta, etc. e tal. Um meltdown pode evoluir para um shutdown, ou seja, essa crise toda, né? Ela vem para dentro e a pessoa vai se recolher e vai se esconder em algum cantinho. De novo, para ajudar, reduzir os estímulos que provoquem, né, luz, som, cheiro, ou levar a pessoa a um lugar mais calmo. Dar espaço e afastar as pessoas do autista e, especialmente, não impedir as tais estereotipias, as manias. Se o autista está fazendo assim, ele está fazendo isso para se autorregular. Você não pode prender, você não pode parar, porque a estereotipia, se não for prejudicial, como tem algumas de bater cabeça na parede ou se morder, elas são essenciais para trazer o equilíbrio de volta, tá? É a autorregulação do autista, então você não pode impedir isso. Entendeu a diferença de um termo e de outro, né? O shutdown, você não tem uma explosão externa, então é tudo interno, e tem pessoas que podem ficar no quarto durante dias, né? E precisa realmente de ajuda para sair dessa situação. Já o meltdown é a crise para fora. Eu me identifico muito mais com meltdown, nunca fui de ter shutdown não, mas meltdowns, tive muito e eu acho que eu vou ter muito. A diferença é que agora eu sei, né, o que é que causa isso. Porque antes eu tinha as crises do nada. Eu ficava irritado do nada. E hoje eu sei que não é este nada, né? Tem uma sobrecarga sensorial que acontece antes de vir essas crises, né? E é uma coisa de difícil controle depois que ela vem, né? Por isso que é importante quem estiver junto com o autista entender, compreender, zero julgamentos, tá? Porque isso muitas vezes é involuntário, o autista nem sabe por que começou e muito menos tem controle disso. Então não adianta nada ficar, ficar calmo, não sei o quê. Não, ajude a respirar, leve para um lugar tranquilo, fique ali do lado. Não precisa abraçar, né? Porque tem muito autista que tem dificuldade no contato físico, então não abrace, fique do lado, olha, estou aqui com você, ok? Muito bem, era isso que eu queria passar para você hoje, sobre esses dois termos muito usados e que a gente passa muitas vezes, né? No próximo episódio eu vou falar sobre rigidez cognitiva, que é um outro termo meio técnico também, que é muito usado, nós vamos saber o que é isso. Se esse vídeo for útil para alguém que você conhece, por favor, encaminhe. Se puder, recomende o canal, compartilhe em suas redes sociais e eu te espero no próximo episódio. Até lá! Tchau, gente!